Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, nosso Café com Saúde. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema transversal da nossa instituição, que passa pelas doenças crônicas, que passa pelo câncer, que é a importância da imunização em todas as fases da vida. Só que hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial. Tudo o que eu sei sobre vacinas eu aprendi com essa mulher. E tenho certeza que você também vai se inspirar e que você também vai levar essa informação para outras pessoas. A minha convidada hoje é a doutora Ana Goretti. Doutora Ana Goretti, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência falando quem é a doutora Ana Goretti. Bom, eu sou Ana Gorete Calume Maranhão, sou pediatra, trabalho com vacinas e sou apaixonada por elas e principalmente pela vacina HPV. E se você aprendeu de vacina comigo, Marlene, eu te digo que eu aprendi com você a como a gente transmitir conhecimento, a como a gente sensibilizar as pessoas e a importância que tem hoje o trabalho dessas instituições como a sua, ah, em relação a todo o trabalho que vocês fazem com a comunidade. Para começar, Ana Goretti, eu queria que você falasse para a nossa audiência, de uma forma muito simples, qual a relação da vacina do HPV com o colo de útero, e daqui a pouco a gente vai falar de outras indicações aí também. Sim. Bom, eu não poderia falar da vacina sem antes falar o que é HPV. O HPV é um vírus, né, que está relacionado com é a doença sexualmente transmissível mais frequente em todo o mundo. Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e que está intimamente relacionado com alguns cânceres e com outras doenças, como a questão da verruga genital, né? Não existe hoje, Marlene, câncer de colo de útero sem a presença do HPV. Você vê a importância que ele tem nessa doença que ainda mata, no nosso país, cerca de 7 mil mulheres em idade fértil e que adoece cerca de 17 mil a cada ano, mulheres ainda jovens, né? Mulheres são as provedoras de casa, deixando essas que morrem, as famílias desamparo. Mas ele não afeta só as mulheres, ele também afeta os homens. Né? Ele causa 50% dos cânceres de pênis estão relacionados com HPV, câncer anal, tanto na mulher como no homem, o câncer de orofaringe também, que hoje, inclusive, o HPV é uma causa mais importante do que o próprio cigarro. Né? Ou seja, de fato, ele é algo que a gente tem que prevenir, tá? E a boa notícia que a gente sempre quis nós temos que ter uma medicação para prevenir o câncer, nós temos a vacina HPV. Previne a maioria, 98% dos casos de câncer de colo de útero são preveníveis pela vacina HPV. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa caminhada, que a gente sabe da importância da vacina, todos nós falamos sobre o tempo inteiro sobre isso, só que de repente a gente faz um trabalho maravilhoso, aí vem uma fake news e derruba tudo isso, né? E a gente tem que recomeçar. Como que você, ao longo de sua trajetória, eu sei que o tempo inteiro você tem trabalhado e atuado em combate às fake news, como que você vê hoje, quando a gente olha para as futuras gerações, como que a gente pode falar mais alto do que esses grupos que promovem essas fake news, esses grupos anti-vacinas, como nós, organização civil, e vocês profissionais da saúde, podem falar mais alto?
Não, esse realmente é uma questão eh, muito complicada, porque depois da vacina de Covid, a vacina de HPV é a vacina preferida dos grupos antivacinas, né? Que criaram uma série de mitos, né? Que fazem um trabalho terrível em relação à saúde da população, que a vacina vai antecipar a vida sexual das meninas, quando a gente sabe que tem inclusive estudos dizendo mostrando que nada disso acontece, muito pelo Uhum. contrário, essas meninas que são vacinadas previamente são meninas mais conscientizadas, tá? Que inclusive não tem nenhum tipo de relação. Outros grupos dizem que essa vacina causa problemas cardíacos, problemas neurológicos, qualquer coisa é, eles colocam como causado pela vacina Uhum. HPV. Mas isso tudo faz parte daquilo que a gente fala de hesitação vacinal, que não é só a questão das fake news, que para mim é uma questão assim que eu acho abominável. Eu acho que pessoas que transmitem notícias que não são verdadeiras e que comprometem a saúde da população deveriam sofrer questões muito sérias, né? Porque Uhum. são pessoas que atrapalham, são pessoas que não contribuem para absolutamente nada. E, pasme, a gente tem muitos médicos hoje falando mal da Sim, vacina HPV, sim. né? E a gente sabe, e agora, novíssimo, a gente tem esse ano dois estudos absolutamente fantásticos. Vou me Uhum. demorar um pouquinho mais nessa resposta, Uhum. porque eu acho que ela está muito ligada à pergunta que você fez. A Uhum. gente tem um estudo publicado em 2025 que avalia o impacto da vacinação HPV na prevalência das infecções nesses 10 anos que nós temos da implantação da vacina HPV e também o impacto não só nas lesões cancerígenas, como na questão do SNIC3, né, que é aquela infecção intraepitelial mais Uhum. grave, Uhum. que com o tempo vai se transformar em câncer, mostrando, né, que essa vacina, mesmo com a cobertura que não está ainda ideal, ela teve um impacto tremendo na redução da incidência de novos casos de câncer no país, uma redução de 58% desses casos, tá? E de 64% dos NICs. Ou seja, as pessoas que falam dessa vacina, elas estão falando contra alguma coisa que vai prevenir o câncer nas nossos adolescentes e nos nossos adolescentes. Mas a questão da fake news não é a única, né, que leva as pessoas a deixarem de tomar e deixarem de levar seus filhos Uhum. para tomar a vacina HPV. Hoje a gente tem dois grandes problemas também acoplados a isso, que se chama acesso. O acesso na forma mais ampla é o Uhum. acesso da dificuldade do posto de vacinação, do Uhum. horário de funcionamento. A maioria das famílias, dos pais trabalham o dia inteiro, então não tem tempo de levar seus filhos. É a descrença dos próprios profissionais que dificultam Uhum. essa vacinação. Tá? Então, a questão do acesso é importante, o acesso tem que ser facilitado, principalmente para esse grupo etário, que a maioria são adolescentes. E adolescente, você sabe, se acha imortal, acha que não vai ter doença, e não Uhum. busca posto de saúde de forma nenhuma, muito menos para tomar uma injeção. Né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do acesso com serviços de saúde que tenham mais tempo, mais criatividade, para a gente poder fazer com que esses adolescentes tenham uma adesão melhor a essa vacina. E outra coisa é a falta de informação que tem, não só as famílias, a gente sabe, principalmente em relação à vacinação do menino. As mães acham que só precisa vacinar a menina. Uhum. Não, é fundamental que os meninos também sejam vacinados, porque eles também têm a questão dos cânceres, câncer anal, câncer de Uhum. orofaringe, né, Uhum. o câncer peniano, como eu já falei anteriormente. O Uhum. desconhecimento das famílias e dos profissionais de saúde também Uhum. faz com que a gente tenha uma diferença de cobertura. Se hoje nós estamos aí com 83% das nossas meninas de 9 a 14 anos vacinadas, os meninos 63%.
Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar essa agenda da vacinação, né, para os meninos, né, eu muitas vezes fui lá no ministério falar com você, com a Carla, eh, e hoje eu ainda vejo muito mães que têm um casal, o menino e a menina, ela leva a menina para se vacinar e o menino não. Uhum, E eu queria muito que você falasse com essas mães, né, a uhum, importância de vacinar tanto o menino quanto a menina, uhum, né? Isso eu acho que é uma informação que ela é muito valiosa. E uhum, é aí que a gente vai melhorar essas coberturas vacinais nos meninos, uhum, né? Os meninos, quando eu acabo não levando o meu filho, o menino, para se vacinar, eu estou atuando aí de uma forma, nós que lançamos a campanha Novembro Azul no país, a gente foca muito nessa mudança cultural, aham, né, do homem se cuidar. Quando eu não levo, eu estou reforçando isso, uhum. né? Como que eu mudo isso, né? Como que eu altero isso? Como eu, que sou uma mãe, eu sou alertada dessa importância. Não, essa é uma questão extremamente importante, Marlene. Eu acho que a forma que a gente tem é de convencimento, é de passar informação para essas mães, porque você bem falou, a menina, quando ela vai chegando na adolescência, já é costume das famílias levarem para a sua primeira consulta ginecológica. O menino não tem. O menino não tem essa questão de consulta no urologista ou no clínico, quando ele vai crescendo, se transformando num adolescente. Uhum. Então, a gente precisa informar a essa mãe que a infecção HPV é uma infecção que pode afetar a saúde do seu filho e lá no futuro ele ter um câncer de pênis, um câncer anal, um câncer de orofaringe, ele ter verrugas genitais, que é uma doença que não mata, mas é extremamente estigmatizante e Uhum. também de difícil e doloroso tratamento. A gente já tem alguns estudos, né, mostrando essa questão da importância da infecção HPV no menino, que eu acho que a gente pode Uhum. transmitir para essas famílias, mostrando que, de fato, isso não é discurso, é verdadeiro. A gente tem um estudo super interessante que chama RIM, que é um estudo que foi feito em conjunto com o Brasil, Estados Unidos e México para conhecer a importância da infecção HPV no homem, né? Uhum. E é impressionante, porque esse estudo mostra, de fato, que, primeiro, que de fato existe, é muito prevalente, tá? Principalmente homens que têm muitos parceiros, homem que a questão do fumo é uma questão também Uhum. que faz aumentar essa questão da continuidade da infecção HPV, porque felizmente, apesar de ser uma infecção muito frequente, ela, na grande maioria dos casos, o nosso sistema imunológico elimina. É, ela só vai ter perigo quando ela persiste. E para ela persistir, ela precisa ter alguns fatores. A questão da imunidade, a questão de doença, algumas doenças, a questão, como eu falei anteriormente, a questão do fumo influencia, a questão de múltiplos parceiros. O homem que faz sexo com homem é impressionante, ele tem 8 vezes mais chance Chance. da sua infecção evoluir para um câncer anal do que a população geral. Então, eu acho que a gente tem que dizer para essas mães: você quer que o seu filho tenha um futuro livre dessas doenças, você tem que vacinar, a hora de vacinar é agora. Mas não é só a gente falar com as mães, Marlene. Uhum. Eu acho que a gente tem que falar com os serviços de Isso. saúde, no sentido de o menino procurou um serviço de saúde para fazer uma sutura, para um atendimento, para uma diarreia, dor de cabeça. Pergunte pela sua caderneta de vacinação. Pergunte, você já foi vacinado Uhum. contra o HPV e contra as outras vacinas que você deve, Uhum. outras doenças que você pode prevenir na sua faixa Que etária? foi o que você fez aqui no estúdio perguntando para os meninos. Exatamente. E para os nossos colegas médicos, Uhum. prescrevam a vacina.
Tá? As famílias, quando o médico prescreve, a chance das famílias levarem esses meninos para vacinar é muito grande. Uhum. Não custa nada, mesmo que seja para uma outra consulta qualquer, prescreva a vacina HPV, prescreva outras vacinas próprias para essa faixa etária. O Uhum. urologista, quando atender um pai, pergunte: você tem filhos? Né? Seus filhos têm Uhum. que idade? É importante vacinar. Eu acho que é só essa comunicação que vai fazer com que essas famílias entendam que a vacinação contra HPV Uhum. é coisa de homem e coisa de mulher. E a outra coisa é o trabalho que vocês, organizações não governamentais, que estão lá juntinho da população, podem estar fazendo em Uhum. relação a essa divulgação que é muito importante. Uhum. Uma outra coisa que eu tenho ouvido falar muito, eu queria que você, a gente tem feito esse trabalho na nossa instituição, mas eu queria que você orientasse as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que é relacionado ao resgate, né? O que vem a ser esse resgate, como ele funciona, até quando vai, para quem está indicado, porque aí eu acho que é uma informação que pode ajudar muitas pessoas, né? Então, quando nós, em 2024, atendendo uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, eh, instituímos a questão da dose única Uhum. para crianças de 9 até 14 anos de idade, tá? Que aí já seriam os adolescentes. Um dos compromissos que o país assumiu foi o de fazer um resgate, né, daqueles adolescentes que, porventura, não tivessem nenhuma dose da vacina HPV, seja por conta da pandemia, onde Uhum. eles não saíam de casa, seja por que as famílias não levaram, por desconhecimento, eles têm a chance agora, até dezembro, de vacinar todos os adolescentes, homens e mulheres de 15 a 19 anos, no nosso sistema público de saúde. São 38 mil postos de vacinação que estão em todos os estados da federação disponíveis para a vacinação desse público. E Uhum. assim, a gente sabe que esse público de adolescentes mais velhos, aí mesmo que não procuram unidade de saúde. Então a Uhum. gente tem que usar muita criatividade, né? A Uhum. gente tem que ir aonde esses adolescentes têm. Eu vi uma experiência legal, acho que foi no município do Rio de Janeiro, que eles tinham uma van com vacinação que iam para a porta das baladas, que é onde os meninos estão lá. Uhum. Então a gente tem que fazer um esforço grande, né, para que a gente dê a Uhum. chance a esses meninos e meninas que não se vacinaram de poderem viver uma vida livre dessas Uhum. doenças de HPV. E eu esqueci uma coisa, Marlene, a gente tem dados já, e foi publicado pelo Lancet em 2023, mostrando que um de cada 5 meninos, tá, tem o HPV presente, tá? E um de cada 3 homens, tá, tem HPV de alto risco, ok? Então, gente, não tem nenhuma razão para que Uhum. a gente não vacine as nossas crianças e adolescentes, homens e mulheres. E Ana, você falou uma coisa aí que me chama muito a atenção, que é a questão da comunicação, né? Como eu faço com que essa comunicação ela chegue? E uma das coisas que a gente sempre discute é que eu não posso ter uma comunicação unificada, né? Que nem esse exemplo que você trouxe, né? Uma comunidade levou lá para as baladas. É, eu acredito muito nessa forma de comunicação e de acesso, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ir aonde o adolescente se encontra, né? Nas escolas, nas baladas, em N formas aí. E outra coisa também que eu queria te ouvir é como que eu envolvo outros setores, né? Que nem, por exemplo, Uhum. esses grupos formalizados como Rotary, grupos religiosos, porque a gente percebe que muitas vezes, eu lembro que eu fui fazer uma ação aqui no norte de Minas, e aí me falaram o seguinte, que os adolescentes daquela comunidade estavam na pastoral. Né, e Uhum. que tinha um padre lá, que esse padre ele era Uhum. responsável pelas atividades com os adolescentes. E nós fizemos a ação e não foi nenhum adolescente. O que que eu fiz? Eu fui lá
e conversei com o padre. Conversei com ele, falei, reforcei da importância. Ele colocou no sermão dele, na missa, e no dia seguinte nós tínhamos uma fila de adolescentes lá. São ações como essa que eu acho e eu acredito que a gente vai mudando esse cenário. Como que você enxerga, e quando eu vou para regiões do país, né, que a gente fala que o Brasil, né, é um país continental, como que eu faço, né, com que populações ribeirinhas, né, quilombolas, todos tenham esse acesso? Não, é fundamental, Marlene. A questão da integração com todos os setores da sociedade é fundamental, porque vacinação não é uma responsabilidade só do nível governamental, é uma responsabilidade de todos nós da sociedade. Tá? A escola tem um papel fundamental. Você lembra que no primeiro ano da implantação da vacina HPV Uhum. em 2014, nós conseguimos chegar a 98. 98% de cobertura vacinal. Aí teve aquele boato todo da fake news sobre que a vacina tinha paralisado, tinha causado isso. As escolas ficaram receosas. Mas a gente, nessa gestão, a gente tem feito um trabalho muito integrado com o Ministério da Educação, no sentido, inclusive, de financiando a vacinação dentro das escolas, Uhum. porque é lá onde estão essas crianças e esses adolescentes. A questão dos grupos religiosos é fundamental. O Brasil é um país religioso. E não só a questão dos padres, a questão das outras Sim, igrejas, sim, sim. todas elas são fundamentais. Uhum. Porque se esses condutores, né, se eles falam bem da vacina, a probabilidade também desses jovens se vacinarem é muito grande. Então, Uhum. assim, ao mesmo tempo que se falarem mal, é um problema. A gente viu isso no Acre, em Aham. 2018, 2019, 19. como um grupo de crianças, né, e adolescentes se fez a vacinação em 2014, em 2018, uma série de crianças, por reação psicogênica, que é uma reação muito comum no adolescente, que é alguma coisa que contagia, você vê um adolescente fazendo, o outro faz também. Por isso a gente, inclusive, cortou a questão das filas do adolescente, todas essas crianças eram de uma determinada religião. Então, o convencimento dessas pessoas é fundamental. Uhum. De todas as religiões, de todos os credos, de todas as organizações não governamentais, é fundamental que a gente envolva a todos, né? Uhum. O envolvimento pessoal de cada um. Eu Lógico. tenho um compromisso com meu vizinho, com meus familiares, né, Uhum. de dizer, gente, vocês já levaram seus filhos para vacinar? É importante, você vai Uhum. prevenir uma série de doenças que matam, né? Uhum. Então, comunicação é uma coisa fundamental. A boa comunicação, Uhum. Uhum. né? E, Ana, a gente tem conversado muito e tem um grupo aí que a gente precisa trazer para essa discussão, que é as pessoas que sofrem ali a violência. Uhum. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, porque eu acho que a gente não pode passar sem levar essa comunicação, sem orientar. E a gente tem discutido muito, e eu tenho visto o quanto você tem Uhum. estudado, tem se dedicado sobre esse tema. E eu queria muito que você falasse também, né? Porque a gente tem várias organizações que atuam Uhum. com essas pessoas, né? E que fazem um trabalho belíssimo e que muitas vezes essa agenda da imunização não passa, né? Sim. Não, foi importante você me perguntar isso, eu já estava me coçando aqui para falar sobre essa questão. Assim, e antes mesmo de eu entrar nesse tema, só lembrando que quando a gente adotou a dose única para adolescentes, até a adolescência no país, a gente incluiu uma série de outros grupos Uhum. prioritários. A gente já tinha os imunodeprimidos de 9 a 45, homens e mulheres, que são aqueles pessoas vivendo com HIV,
pessoas transplantadas e pacientes oncológicos. Nós adotamos, incluímos também pacientes que fazem uso de PrEP, por essa questão que a gente já falou, tá? Pela o grande impacto que tem em relação à redução do câncer anal, principalmente que esses usuários, a maioria, são homens que fazem sexo com homem. A questão também do portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença que não é um câncer, mas é uma doença altamente estigmatizante, dolorosa, principalmente em crianças, porque é a criação de verrugas no trato respiratório, Aham. que na criança pode inclusive causar uma obstrução respiratória, e elas são muito recorrentes. O tratamento é cirúrgico, você retira, ela tem um retorno muito grande. Tem crianças que fazem 19, 20 excisões dessas Precisa. por ano. Tá? Ou seja, é muito doloroso e hoje a gente já tem estudo mostrando que a vacina diminui o tempo dessas Uhum. intercorrências, e inclusive até pode eliminar essa doença. E aí entra também, por própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, as vítimas de violência sexual que nós envolvemos, que são pessoas de 9 a 45 anos de idade. A gente, inclusive, agora está liberando idades mais novas, porque a gente Uhum. sabe hoje, a gente tem um estudo, né, feito pelo IPEA, mostrando que a gente tem cerca de 822 mil casos por baixo de estupro no Brasil, ou seja, 2 por minuto, tá? 70% em pessoas vulneráveis, abaixo de 13 anos de idade. A maioria são meninas Uhum. negras, tá? E que essas vítimas do abuso sexual, que isso é uma vergonha nacional, são meninas que têm uma chance muito maior de sofrer novamente abuso, tem uma chance muito maior de ter infecção por tempo prolongado, com esses abusos frequentes, e de vir a ter consequências negativas da infecção por HPV. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, não só para vacinar, mas para como evitar essa tragédia nacional. Uhum. E Ana, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e, e olhando um pouco para o futuro, para essas novas gerações, porque uma coisa eu sempre falo, a gente, com a imunização, eu estou olhando o futuro. Uhum. Só que hoje eu tenho aí um número muito grande, como você citou no início da sua fala, de mulheres, né, e homens também que estão acometidos aí por um câncer, né? Que nem você pega a questão do câncer de pênis, nós temos em torno de 1.200 a 1.600 amputações ano. É um número muito expressivo. Então, eu queria muito que você falasse para a nossa audiência, é, o que é olhar para esse futuro? Uhum. Né? É lógico que eu não posso esquecer hoje, né? E eu tenho que tratar, né? E dar o melhor para essa pessoa hoje que está com um diagnóstico ou que está em tratamento. Mas olhar para esse futuro, Uhum. eu queria muito que você mandasse uma mensagem agora para essa mãe que tem uma dúvida, para esse pai que tem uma dúvida, né? Para alguém daquela família ali que não está motivando, né? Ou que está vindo com uma mensagem não positiva. Como que eu olho para esse futuro, né? Como eu enxergo esse futuro? Olha, Marlene, eu sou muito otimista. O Brasil tem um compromisso de chegar a 2030 com 90% de vacinação das meninas. O Brasil foi além, tá? Por uma questão de gênero, por uma questão de reconhecimento da questão da infecção HPV nos homens. A gente também tem um compromisso de chegar a 2030 com 90%. Mas a gente só vai conseguir isso se nós, como sociedade brasileira, conseguirmos mobilizar esse país no sentido de vacinar a todos que estão dentro dos grupos Uhum. prioritários. E as famílias têm um papel fundamental. Cada um tem um papel. Os médicos têm um Sim. papel fundamental no sentido de alertar, no sentido de orientar, mas é a família.
sabe? Porque se a família ela tiver conhecimento da importância que hoje tem a vacina HPV na saúde do seu filho, porque uma coisa é você vacinar contra sarampo, que você vai evitar uma doença no mês que vem. A outra coisa é você estar vacinando uma população para que daqui a 10 anos você não tenha um câncer. Uhum. No imaginário da população é complicado, eu imagino, mas eu acho que a gente precisa reforçar, falar milhões de vezes, ensinar, divulgar que hoje nós temos um tesouro na mão, um remédio contra o câncer. Uhum. Que não sigam esses grupos antivacinas. Se tiver dúvida, procure as páginas do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicef, as páginas do Uhum. Instituto Lado a Lado, das Uhum. sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Imunização, de Infectologia, e Uhum. se informem de uma forma adequada para que nenhuma fake news atrapalhe e faça com que você possa pôr em risco a saúde dos seus filhos. Ana Gorete, chegamos ao final aqui. E como eu falei para você no início, né, tudo que eu sei aprendi com ela, né? Eu ficarei aqui horas e horas conversando sobre esse tema e é inspirador, né, ver uma pessoa que grande parte da sua vida se dedica a isso, né? Se dedica a estudos, se dedica a buscar informação e sempre olhando para esse futuro, né? Esse futuro que eu acho que motiva, esse futuro, né, que faz a gente continuar olhando, né, para essas futuras gerações e que essas futuras gerações elas não estejam nesse cenário que nós temos hoje, né, desse número tão grande de mulheres e de homens que hoje têm um câncer. E Marlene, só para dizer para vocês que estão nos ouvindo, a gente já tem resultados extremamente positivos. A gente tem agora esse impacto da vacina no país, mas, por exemplo, a Austrália, que foi o primeiro país a adotar a vacina HPV e teve coberturas altíssimas, a verruga genital genital. quase que desapareceu. A redução de câncer de colo de útero lá é impressionante. O 16 e o 18 quase não existe, mostrando que sim, gente, vamos vacinar, que a gente vai ter um futuro livre dessas doenças. É, é. Vamos pensar nos nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos adolescentes, nossas crianças, e vamos vacinar todo mundo para que a gente tenha um futuro melhor. E é isso aí, né? Eu acho que o Brasil ele pode ficar sem o câncer por HPV. Basta você, eu, todos nós, continuar levando informação de qualidade, orientando os nossos adolescentes, orientando as famílias a fazer. A Ana acabou de falar uma coisa que para mim é mágica, né? O conhecimento, ele é poderoso. Né? Então, a gente precisa buscar a informação. Se você tem dúvida, tem tantos estudos, tem tantas páginas, tem tanto conteúdo bom, de qualidade, que você pode buscar informação, mas sempre tome cuidado com aquela informação que vem ali no grupo da família, aquele que vem no grupo dos amigos. Cheque se aquela informação ela é verdadeira, se aquela informação é de qualidade e se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse conteúdo para você foi importante, ou se você conhece alguma família, conhece algum adolescente que é importante receber esse conteúdo, por favor, compartilhe. É compartilhando informação de qualidade que a gente vai continuar fazendo com que os nossos adolescentes e as futuras gerações elas sejam protegidas. Ana Gorete, muito obrigada, né? Sempre é uma alegria, um prazer ter você, não só como uma grande profissional nos orientando no Instituto Lado a Lado, mas eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma amiga, né? Uma amiga do coração, uma mulher que eu tenho orgulho, uma mulher que cada vez que eu estou perto eu cresço, eu sempre aprendo mais. E é isso.
Se você gostou desse conteúdo, não esqueça, dê aqui o seu like e compartilhe. Muito obrigada, obrigada, Ana Gorete, obrigada à audiência, e eu espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigada.